Os dizeres fora Bolsonaro, pela liberdade de imprensa e eu apoio The Intercept Brasil estiveram presentes em cartazes e falas de centenas de manifestantes que se reuniram na Avenida Paulista na noite desta terça-feira em ato de solidariedade ao jornalista Glenn Greenwald. Para eles, os ataques aos jornalistas são graves ameaças aos profissionais brasileiros e à liberdade de imprensa e de expressão, garantidas pela Constituição brasileira. A reportagem de Beatriz Draghi Ramos. Centenas de pessoas se reuniram no vão livre do MASP, localizado na Avenida Paulista, na região central de São Paulo, em ato de apoio ao jornalista Glenn Greenwald, da agência The Intercept Brasil. Greenwald é responsável pelas publicações de diálogos entre o ministro Sérgio Moro e os procuradores da Lava Jato. A manifestação, organizada no Rio de Janeiro pela Associação Brasileira de Imprensa, ganhou apoio forte dos paulistanos que foram às ruas com faixas sinalizando descontentamento com a situação política do país. Os dizeres fora Bolsonaro, pela liberdade de imprensa e eu apoio The Intercept Brasil estiveram presentes em cartazes e falas dos manifestantes. Para o ativista Luiz Dantas, um dos organizadores do ato em São Paulo, as matérias publicadas pelo The Intercept em parceria com outros veículos de comunicação demonstram uma série de ilegalidades que ocorreram na Operação Lava Jato, impondo um estado de exceção. O que vem acontecendo, as informações que a Vaza Jato tem mostrado, através das conversas, só mostra uma série de ilegalidades que vinham acontecendo, que a gente já via. E agora, com tudo escancarado, me espanta muito o Sérgio Moro ainda continuar no cargo como ministro. E me espanta ele ainda ter autonomia da Polícia Federal para poder investigar ele mesmo, onde se fosse uma justiça séria, ele já estaria afastado do cargo, ele não teria mais nenhum tipo de direito em executar a sua própria ação, que ele é réu. Infelizmente, a justiça ela ainda não acordou. A gente está sob um estado de exceção, não tem mais o Estado Democrático de Direito. As declarações do Bolsonaro são ainda piores diante da Vaza Jato, porque é aquela coisa, quem não deve não teme. Então se coloca à disposição da justiça, coloca os celulares à disposição da justiça, assim como fez a ex-deputada e candidata à vice-presidência Manuela Dávila. Coloca à disposição da justiça, coloca os celulares disponíveis para perícia. E eu acho que é muito importante a sociedade como um todo hoje, independente de bandeira, independente de partido, se unir, porque o que está acontecendo é muito grave. A nossa democracia é que está em jogo. Com as reportagens veiculadas há mais de um mês, o jornalista norte-americano vem sofrendo perseguições e tem sido alvo de ameaças pelo atual governo, que afirmou nesta semana, por meio do porta-voz da presidência, Otávio Rego Barros, que não há dúvidas de que o jornalista Glenn Greenwald cometeu crime. Apesar da afirmação, quando questionado por um jornalista, Barros não soube responder qual crime Greenwald teria cometido. A declaração foi feita em uma coletiva de imprensa em Brasília nesta segunda-feira. Na visão da jornalista Maria Luísa, a mídia deve colaborar com a divulgação das conversas. O mínimo que os jornalistas podem fazer é realmente ajudar a divulgar essas conversas todas que estão sendo divulgadas, Na última sexta-feira foi publicada uma portaria pelo Ministério da Justiça que prevê a deportação sumária de estrangeiros considerados perigosos. Já no sábado, o presidente da República, Jair Bolsonaro, sugeriu que Greenwald pode ser preso a qualquer momento. Para o estudante Gabriel Rodrigues dos Santos, a mobilização da sociedade é de extrema importância para que as ilegalidades apontadas pelas reportagens do The Intercept Brasil, como o uso de provas indiretas, a cooperação entre dois poderes e a utilização de verbas públicas para campanhas publicitárias, sejam apuradas e os culpados punidos. A seletividade da justiça brasileira e como os procuradores e o juiz Sérgio Moro, que se achava dono da bola toda, fazia para tentar criminalizar as pessoas. Foi assim com o PT, mas não é só com o PT, não é só apenas com o partido político, é com o projeto, na verdade. Na verdade, o Moro é o maior militante da extrema-direita. Então, por isso, é muito importante a Vaza Jato para demonstrar ainda mais, tem muita coisa para vir. E aí eu quero ver aonde essas pessoas que foi para a rua dizendo que estava indo contra a corrupção, dizendo que o partido mais corrupto do Brasil era o PT, vão enfiar a cara quando ver toda a farsa que foi montada e que eles apoiaram. Na visão da socióloga Cláudia, é necessário buscar os conteúdos das mensagens trocadas entre o ex-juiz Sérgio Moro
e os procuradores da Lava Jato. Ela está tirando o foco do problema maior, da questão maior, que são as denúncias, que é a transparência, proibindo que a opinião pública tenha a possibilidade de formar uma opinião sobre o que está acontecendo no país, né? E nas mãos de quem nós estamos subjugados, né? Beatriz Draghi Ramos, Rádio Brasil Atual.